Bueno, ahora sí, disculpen. Bueno, Ricardo es agrónomo, tiene un doctorado, él actualmente está trabajando en la Universidad de Unifobi, que es en San Paulo, en la ciudad donde él actualmente está viviendo. Es también productor de café, es especialista en fisiología y nutrición vegetal. Está trabajando con nosotros, bueno, ya hace más de 2 años. También trabaja con empresas de, bueno, de Brasil, Argentina, Bolivia y otros países. Actualmente también ellos tienen una empresa que asesora a otras empresas y una de ellas es a Glucon, empresa de Alemania que ustedes conocen por los UXAL. Ellos son asesores de ellos también. Y bueno, un poco introduciéndote, Ricardo, te dejo ahora la palabra a vos para que arranques con la presentación cuando quieras. Y bueno, agradecerle a todos por tomarse su tiempo y estar un ratito en esta charla. Y también gracias a vos, Ricardo, por estar y haber podido. Bien, vamos lá. Um segundo, Matias. Está vendo a apresentação ou não? No, Ricardo, todavía no. Não? No. Vamos ver. Agora há pouco estava normal. Vamos ver novamente. Por que não está fazendo isto? Uy, ¿te acordás? Ahora sí, Ricardo, perfecto. Ahí está abriendo. Está agora sim? Sí, ahora sí. Está em tela cheia, em tela toda? Tendrías que poner la presentación completa en PowerPoint. Sim, estou. É só o Ahí, tempo. perfecto. Eu creio que o sinal da internet está meio lenta acá. Muito bem. Buenas tardes a todos. Agradeço, Matias, pela oportunidade de falarmos um pouco sobre fertirrigação em cannabis, que é um tema novo para muitas pessoas, para outros já estão em cultivo há alguns anos, porém, há uma série de dúvidas em relação à parte de fertirrigação, porque mesmo os cultivos mais antigos que temos, sempre ocorre uma série de problemas e que muitas vezes temos muitas dificuldades em obter respostas a alguma condição de carência de nutrientes, a excesso de nutrientes e muitas outras coisas. Então, em um primeiro momento, eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre o conceito de fertirriego, que é uma técnica de aplicar os fertilizantes trabalhando como a água, como sendo um veículo de transporte. Porém, para isto, é necessário que tenhamos alguns pontos específicos, entre eles, um entendimento muito correto de todo o sistema de riego, a utilização
de fertilizantes solúveis em água e, o mais importante, é a criação e a manutenção de um ambiente adequado, que acá vou chamar de ambiente controlado, para a absorção de todos os nutrientes. Este é o ponto principal que gostaria que todos dessem uma grande atenção. Ambiente adequado. A estas duas palavras, que vamos ver de que maneira que nós outros temos que fazer para não solamente criar, mas também manter um ambiente adequado, um ambiente controlado para fertilizar. E para isto, acá, há a necessidade de informações sobre, basicamente, 5 pontos. O primeiro é as informações da planta, sobre a genética, e este acá é o primeiro problema, né? Tengamos acá variedades de cannabis índica, sativa, mas muitos híbridos, e que tem, quando falamos de informações de híbridos, uma grande dificuldade em relação à parte de nutrição, porque os híbridos têm novas características que para nós outros é difícil, porque o híbrido tem diferentes formas de absorção de nutrientes de acordo com seu ambiente. Então, o conhecimento da planta, da espécie, de cultivar, se é ou não é híbrido, esse é o primeiro ponto de entendimento para manter o ambiente adequado. O segundo ponto está ligado ao conhecimento sobre o local de cultivo, se é suelo, se é substrato, se é uma solução hidropônica. De que maneira devemos fazer toda a parte de controle de pH, o controle de condutividade elétrica e de tudo mais em solo, que não é a mesma coisa que o substrato, que também não é a mesma coisa que uma solução hidropônica. No segundo ponto, no terceiro ponto, é o conhecimento sobre o sistema de riego, né? De que maneira trabalhar com a água em relação às características de qualidade e de quantidade de água. O quarto ponto está ligado às características de todos os fertilizantes, né? Quais são os pontos importantes que nós outros temos que atentar para que os fertilizantes que vamos fazer a utilização em nossa solução sejam adequados, que tenham compatibilidade com outros, que tenham pH adequado para cada meio de cultivo e todas as outras características. Somados todos isto, as condições de clima, a temperatura, a umidade, a radiação e tudo mais. Quando há uma interação entre estes 5 pontos, sistema de riego, fertilizantes, planta, clima e solo, substrato ou solução nutritiva, é que temos o ambiente adequado ou o ambiente controlado. Quando um desses pontos não está adequado, certamente nós outros teremos problemas e muitas vezes problemas muito severos. Muito bem. Quando falamos de ambiente adequado, teremos que fazer uma divisão onde, se temos uma condição de hidroponia, como devemos fazer em relação à solução nutritiva? E quando temos o nosso cultivo, seja ele em suelo, seja ele em substrato, que eu creio que em Uruguai também, a maioria hoje tem a opção de substrato como a fibra de coco, como sendo uma das mais importantes, né? De que maneira trabalhar neste ambiente quando temos todo o crescimento e de toda a atividade das raízes da cannabis. Ou seja, de que maneira
nós outros conseguiremos manter o ambiente adequado em la região de la rizosfera. Quando hablo de ambiente adequado, é uma quantidade adequada de oxigênio, de nutriente equilibrado, especialmente em suelo, em substrato, de uma grande atividade dos micro-organismos, e tudo isso em condição de equilíbrio com as raízes das plantas. Todas as plantas, a cannabis não é diferente, tem dois pontos onde tem a capacidade de, através da condição de ambiental, fazer com que tenha a produção de uma série de compostos orgânicos e, dependendo da condição de meio de cultivo, barrar a produção de outros componentes. E destes dois pontos, que são os que têm a capacidade de percepção pelas plantas, o primeiro ponto está na parte aérea, que são na região de los estomas. E o segundo ponto é exatamente em los pelos radiculares, em la região de la rizosfera. Sempre, quando em la região de la rizosfera, que é exatamente onde temos a grande quantidade de absorção de água e com a água dos nutrientes, que algum ponto não estiver em equilíbrio, desta forma, há uma alteração em todo o metabolismo da planta para adaptação. Um exemplo claro em fertirrego é quando temos uma condutividade elétrica arriba do que é adequado para aquela genética. Em um primeiro momento, há uma percepção pelas pequenas raízes, pelos pelos radiculares, que vão informar para cada núcleo de célula para que o vegetal tenha uma capacidade de adaptação para aquela condição. Se isto persistir por muito tempo, irá acontecer uma grande produção de algumas substâncias, em especial de radicais livres, que irão iniciar um processo de degradação de uma série de células e que isso diretamente irá levar a planta a uma condição que chamamos de estresse. Então, a região da rizosfera é muito importante que mantenha sempre em uma condição mais próxima de ideal possível. E esta próxima ao ideal é exatamente em uma região onde, quando é suelo, há uma grande proliferação de micro-organismos, que há uma quantidade de água, que nós outros passamos todo o controle através do rego, que tenha uma quantidade de oxigênio, de gás carbônico, em um ambiente de pH específico para cada fase fenológica que o cultivo está passando. Então, de uma forma general, sempre que vamos falar sobre fertirrego, é importante visualizar o ambiente adequado, seja ele em uma solução hidropônica, onde o contato de toda a parte da rizosfera é com a solução nutritiva, seja em uma condição de suelo ou de substrato, onde neste ambiente temos esta ação de toda a atividade microbiana em contato com as raízes das plantas e que vai interferir em seu crescimento e também será o grande responsável em relação à produtividade e à qualidade de todo o produto colhido. Falando disto, quando falamos de composição de ambiente, a composição de suelo
composición de sustrato, de modo general tenemos como está en este slide, una quarta parte do suelo ocupado pela solução de suelo, onde temos a água com os nutrientes, sempre de uma forma equilibrada. Outro 25%, onde temos a disponibilidade pelo sistema radicular de oxigênio e gás carbônico. E em torno de 50%, 60% ou até mais, dependendo da textura do solo, a parte sólida, que é toda a parte de reserva de nutrientes, onde ocorra um equilíbrio adequado de trocas entre a parte sólida de suelo ou de substrato e a solução de suelo. E esta manutenção de equilíbrio é dependente de uma série de fatores, entre eles, um dos principais, pH. Então, quando estamos falando de Fiat Rigo, estamos sempre falando de equilíbrio. Equilíbrio, no caso de suelo, entre a parte sólida do suelo e a solução de suelo. Quando vamos falar de uma solução hidropônica, o ambiente adequado não tem os 50%, 50%, 60% ocupado pela parte sólida, mas diretamente uma ação de solução de suelo e da parte de oxigênio e de gás carbônico. E da mesma maneira, temos que manter o equilíbrio entre todos os nutrientes. Sempre quando falamos de equilíbrio em ambiente, e este ambiente adequado, é um equilíbrio entre as cargas de los nutrientes. Sempre as plantas vão absorver íons, não vão absorver fertilizantes. E os íons têm cargas positivas, cátions, negativas, ânions, para que, de uma forma equilibrada, toda a região de rizosfera tenha a capacidade, sempre, que é um ponto muito importante, sempre em conjunto com os micro-organismos, fazer com que toda a necessidade de nutrientes e de água possam ser, através das raízes, retirados do meio e absorvido e utilizado em seu metabolismo. Muito bem, esta é uma parte de conceito, e quando estamos falando de conceito, sempre é muito importante a visualização da saúde das raízes. O ambiente adequado permite que a cannabis tenha uma boa formação de pelos radiculares e que tenha uma longevidade de cultivo. Como vemos acá, existem 3 tipos de raízes: os pelos radiculares, as raízes suberizadas e as raízes primárias ou lignificadas. Cada uma delas tem tamanhos distintos, tem um período que, como principal função, é de absorção de água e também de nutrientes, e apresenta colores distintas. Todo o cultivo, independente de tempo, independente da idade, tem a necessidade de encontrar um ambiente para constantemente emitir pelos absorventes ou pelos radiculares, que tem de 1 a 10 milímetros e que mantém um período de absorção que varia entre 20 e 25 dias. Depois disto, as raízes, conforme vão crescendo, vão suberizando e vão formando uma camada que impermeabiliza e que impede a absorção adequada de água e também de nutrientes. Se nós outros, em nosso manejo, não temos um ambiente adequado, os pelos radiculares, muito rapidamente, antes dos 20, 25 dias, se tornarão uma raiz suberizada e perderão a função
de absorção de água e de nutrientes. Diretamente isto faz com que a planta tenha um gasto de energia para a emissão de novos pelos radiculares. E com isso, temos uma diminuição de produtividade e também de qualidade de todos os produtos colhidos. Então, o ambiente adequado é a base de fértil. Se não temos uma quantidade adequada, com uma coloração branca das raízes novas, de los pelos radiculares, certamente eu poderei ter a melhor solução nutritiva que não terei a capacidade adequada para este cultivo. Seja por uma carência de oxigênio, seja por uma condução de um pH inadequado, seja pela ausência de micro-organismos ou por qualquer outro ponto. Então, o ambiente adequado é este ambiente adequado para o crescimento das raízes, como está nesta foto acá, uma raiz muito saudável. Muito bem. Ricardo, Pois não. disculpame, en la anterior, vos sabés que se está interrumpiendo la imagen de la presentación por un cartel que tenés que poner ocultar para que se vaya. Así lo que lográs ver en tu computadora, en la presentación, que te está diciendo como que estás compartiendo, si querés interrumpir o ocultar ese cartel. Você quer que eu oculte a apresentação agora? Eso quise ocultar, para que se vea completo, exacto, eso. A eso mismo, gracias Ricardo. Está bem? Me desculpe, Perfecto, não havia visto que estava acá. Me desculpe. Nada, tranquilo, buenísimo, gracias. Então, acá, este mostra que o ambiente adequado, com as radicelas muito blancas, é o principal meio de cultivo para que exista uma facilidade de absorção, não somente de água, como também de nutrientes. E nesta foto acá, temos acima desta figura, do lado da foto, temos duas pequenas fotos de raízes. Lá de cima, praticamente com uma mínima emissão de pelos radiculares, que está na letra A. Na letra B, que está abaixo, uma grande emissão de pelos radiculares. E a letra C é uma foto mais aproximada, com a atividade de um pelo radicular ou de vários pelos radiculares em um meio de cultivo. Isto é o ideal na letra B. Letra A é uma raiz que, muito rapidamente, irá passar de um pelo absorvente para uma raiz lignificada, não tendo a capacidade de absorção de água e de nutrientes adequadamente. Muito bem. Com isso, para fazermos um ambiente adequado e para mantermos, temos que seguir alguns passos. O primeiro é o correto manejo de água, tanto em la qualidade da água quanto em la quantidade. O segundo é a utilização de fertilizantes adequados para fértil. O terceiro são muitas aplicações, muitas injeções de nutrientes, sempre em baixa concentração. O quarto está ligado à manutenção de pH para as raízes. Não somente para as raízes, mas sempre uma manutenção de pH para a região da rizosfera. Sempre as raízes e os micro-organismos que estão próximas, trocando, cambiando uma série de substâncias, uma série de exudados que vão influenciar diretamente a produção do cultivo. Então, o pH é um dos pontos muito importantes. O quinto está ligado a uma adubação equilibrada.
tanto en la cantidad de los nutrientes como las fuentes. Y por último, y tan importante como todos los otros, es hacer un manejo adecuado de materia orgánica específica para fiel de riego, que es muy distinto del uso de materias orgánicas cuando tenemos un cultivo de seca, onde não temos riego. Então, são fuentes específicas de matéria orgânica. Então, a ideia agora é falarmos um pouco sobre estes 6 pontos. Com isso, muitas dúvidas, creio que poderemos ir sanando, ir retirando, e outras certamente irão aparecer outras dúvidas. Mas a ideia é discutirmos exatamente esses 6 pontos agora. O primeiro, então, está ligado ao manejo da água. Sempre, isto é muito importante, é necessário que façamos uma análise química da água. Acá tenho alguns níveis de risco, e onde temos acá em verde é que com estes dados de uma análise química tenho praticamente nenhum risco, onde o pH da água está entre 5,5 e 7, onde acá temos a condutividade elétrica, a ocorrência de los sólidos solúveis, bicarbonato, sódio, cálcio e todos os outros nutrientes, e também, em especial, a quantidade de hierro, que é muito importante para a manutenção de equipamento de riego, a quantidade de nitratos em la água, que em especial de cultivo hidropônico também é muito importante, e o último ponto é a razão de sódio, que para algumas águas, o sódio, quando comparado com a quantidade de cálcio e de magnésio, é muito alta. E isso há uma interferência, em la capacidade de câmbio catiônico. E isto é muito importante para algumas genéticas. Há uma dificuldade muito grande das plantas absorverem outros cátions. Então, o primeiro ponto, quando falamos de manejo de água, está ligado a pontos químicos da água. Isto solamente é possível sabermos se temos algum nível de risco através de uma análise química. Então, este é o primeiro ponto. Antes de iniciarmos os fertilizantes, o ideal seria, antes de iniciarmos um projeto de riego, termos esta análise de fatores químicos em las mãos para tomarmos a decisão. Se é possível trabalhar com esta água e quais são os cuidados que devemos ter, dependendo de composição que vamos encontrar na água de utilização em riego. Outro ponto tão importante quando falamos de disponibilidade de nutrientes para cannabis, a temperatura da água é um outro ponto muito importante. E a disponibilidade ideal, para que todos os nutrientes que estão na solução possam ser absorvidos pelas raízes, é a temperatura da água que esteja entre 18 e 20 graus Celsius. Conforme temos um aumento da temperatura da água, e este aumento vai se aproximando de los 30 graus, fazem com que ocorra uma diminuição de oxigênio em la solução. E isto diretamente vai trazer uma dificuldade de absorção de nutrientes e, ao mesmo tempo, esta diminuição de oxigenação vai fazer com que inicie uma série de problemas ligados às raízes, especialmente de uma podridão radicular. Então, é muito importante a manutenção de temperatura da água ligado
a concentração ou ao teor de oxigênio que temos nesta água. Sempre, então, se possível, devemos manter a água de riego entre 18 e 20 graus, para que diminuímos todos estes problemas que podem ocorrer, tanto com ocorrência de podridões radiculares, como para que não haja dificuldades de absorção de nutrientes. Então, a qualidade da água, em relação à parte química, é importante, mas a temperatura da água também é muito importante. Então, esta é uma outra informação que eu creio que todos vocês já tenham tido a oportunidade de ver, mas que muitas vezes, no decorrer do tempo de cultivo, nós outros vamos deixando muitas vezes este fator e não observando como está a temperatura da água. E sempre quando não está próximo de esta faixa ideal, há um gasto energético por parte de cannabis para seu metabolismo permanecer adequado. E isto é diminuição de produtividade e interferência em qualidade. Outro ponto, quando falamos de manejo de água, está ligado à distribuição uniforme. Muitos cultivos de cannabis em vários lugares do mundo estão sendo trabalhados com gotejo, muitas vezes superficiais, muitas vezes gotejo subterrâneos, enterrados. E a distribuição uniforme é um outro problema, especialmente quando não temos uma análise de água, e que solamente uma água inadequada pode causar uma série de obstruções de entupimento em toda a linha de gotejo, em todos os emissores. Acá temos um trabalho que mostra uma variação de vazão em litros por hora ao longo de uma linha em um sistema de irrigação por goteo. A cada uma de los colores temos uma vazão diferente quando vemos o primeiro gráfico. No segundo, uma vazão muito homogênea, muito próximo do que seria o ideal. Se o ambiente adequado depende da quantidade da água, da quantidade de oxigênio. Se não há uma distribuição uniforme da água, não é possível que minha fertilização esteja correta. Então, muito importante, de tempo em tempo, especialmente em cultivo de suelo e de substrato, que todos nós outros passamos sempre uma medição para ver se a vazão de los tubos gotejadores estão homogêneas, se estão uniformes. Isto é muito importante. Não somente uma boa qualidade, uma temperatura adequada, mas também uma distribuição uniforme da água. Outro ponto está ligado ao balanço hídrico. Sempre temos, em determinadas épocas de ano, uma maior ou uma menor evapotranspiração. E sempre, dependendo do tipo de suelo, se são suelos arenosos, se são suelos mais arcelosos, temos uma dificuldade, muitas vezes, de manter o bulbo ou a linha molhada de uma forma homogênea. Sempre devemos trabalhar com riego entre a saturação de suelo e a capacidade de campo, como está demonstrado acá, nesta figura, onde temos uma divisão de um espaço sólido com 100 gramas de sólidos, devemos ter um espaço poroso para que 40 gramas de água ocupe este espaço. Em uma condição como esta, temos um solo saturado. Mais quantidade de água diminui o oxigênio, é prejudicial para a cannabis. Quando temos, do segundo ponto, para cada 100 gramas de sólido, 20 gramas de água, e o restante todo tomado por aire, estamos próximo da capacidade de campo. Este é uma condição muito próxima do que vamos trabalhar com
a injeção de los fertilizantes, porque temos uma quantidade de água adequada, de oxigênio adequado, e poderemos fazer as injeções de los nutrientes de uma forma equilibrada. Quando em 100 gramas de solo, solamente 10 gramas estão ocupadas por água, do restante todo é ar, a planta está muito próxima do seu ponto de murcha. Isto não é adequado para fazer nenhuma fertilização. Então, sempre a manutenção ou acompanhamento através de equipamentos para ver como está toda a pressão da água em suelo é muito importante para que possamos ter os turnos de riego adequados. Então, com isso, poderemos ter uma devolução da água sempre conforme a evapotranspiração. Com isso, poderemos fazer toda a fertilização sem que ocorra acúmulo de sales e sem que ocorra lixiviação de sales. Perdas que podem ser por lavagem, por lixiviação, ou danos em las plantas por excesso de sales em relação à quantidade de água disponível. Então, é muito importante. O primeiro ponto é este, então, de manejo da água. Quando passamos para o segundo ponto, muito importante, como o primeiro, estão ligados ao uso de fertilizantes específicos para riego. E, para isso, os fertilizantes precisam manter algumas características, como pureza, solubilidade, condutividade elétrica, pH e compatibilidade. Estas são as características que todos os fertilizantes têm a necessidade de apresentar para que nós possamos trabalhar em fertilização. Muito bem. Os dois primeiros são a pureza e a solubilidade. O primeiro ponto é não conter resíduos tóxicos. Muitos fertilizantes têm valores baixos e isto acontece em decorrência do processo de fabricação. E muitos fertilizantes têm a necessidade de passar por um processo onde é sacado todos os resíduos tóxicos, onde são sacados os elementos indesejáveis, como cloro, como metais pesados. Um exemplo, muitos fertilizantes trazem altíssimos teores de cádmio, de chumbo, de cromo e vários outros metais pesados. Então, sempre, quando vamos falar de pureza e de solubilidade, esses são os dois primeiros pontos. Não conter resíduos tóxicos, este é o primeiro. O segundo, evitar a utilização de elementos indesejáveis. O cloro é muito comum, que temos como residual de alguns fertilizantes trabalhados em fertilriego e também alguns metais pesados. Outro ponto é que o fertilizante tenha uma altíssima solubilidade em água. E sempre, quando falamos de solubilidade, o ideal é que o fertilizante adicionado à água se torne uma solução. Como todos podemos ver nesta foto, temos 3 exemplos acá de 3 fertilizantes. O primeiro é nitrato de amônio, o segundo é MAP, o terceiro é cloruro potássico. Nesses 3 casos, temos impurezas e baixa solubilidade. Acá temos os 2 problemas, certo? Sempre em um ambiente adequado, nós não devemos colocar nenhum fertilizante que apresente baixa solubilidade, que apresente resíduos, como temos esses 3 exemplos nesta foto. Então, muita atenção. Existem diferentes valores de fertilizantes e estes diferentes valores são pelos processos de fabricação.
e durante este processo é que se sacam todas as impurezas e os elementos indesejáveis. Isto é muito importante. Outro fator, né, que devemos sempre acompanhar é em relação à solubilidade e à temperatura da água. Todos os fertilizantes, sejam aqueles específicos para fertilizante ou não, têm sempre, conforme há um aumento da temperatura da solução, aumenta a capacidade de solubilidade. Acá temos alguns exemplos, né? Vamos pegar um deles aqui, no caso acá, um nitrato de amônio, quando temos a temperatura de 10 graus Celsius, conseguimos fazer a solubilização de 1,58 quilos em 1 litro de água. Conforme a temperatura vai para arriba, se chegarmos de 10 para 30 graus, em lo mesmo litro de água, é possível fazer uma solubilização com 2,42 quilos em lo mesmo litro de água. Então, a solubilidade está ligada à temperatura da água, mas não esquecer que a solubilidade também está ligada sempre ao processo de obtenção do fertilizante. O segundo ponto, o terceiro ponto, é a condutividade elétrica. Condutividade elétrica de uma solução é uma forma de expressão numérica quantitativa da capacidade de transportar a corrente elétrica. E esses dois pontos importantes. Sempre os transportadores de carga são os íons, tanto os cátions quanto os ânions. Quando nós outros temos em uma solução a adição de ácidos, de bases e de sales que são inorgânicos, todos eles contêm íons e, portanto, tem como transportar a corrente elétrica. Por isso, apresentam um valor de condutividade elétrica. Muitas vezes, fazemos uso de fertilizantes que têm origem ou são de compostos orgânicos. Todos os compostos orgânicos não têm íons, portanto, não transportam as cargas elétricas e, por isso, não apresentam um valor de condutividade elétrica. Acá, cito dois exemplos de nitrógeno, sendo o primeiro exemplo, nitrato amônio. É um sal inorgânico. Tem nitrógeno. Tem entre 30% e 33% de nitrógeno em sua formulação. Se faço uma solução, coloco o nitrato de amônio na água, é possível, através de um equipamento, fazer a medição da corrente elétrica. Se faço a utilização de uma fonte de nitrógeno orgânico, uma ureia tem nitrogênio amílico, que é orgânico. Se faço a adição desse nitrógeno em la água, em uma solução, e coloco o mesmo equipamento, não tenho, em los primeiros minutos, uma capacidade de fazer uma leitura de condutividade elétrica, porque a ureia é um composto orgânico. Solamente depois de uma enzima, que é a urease, que está presente na água, atacar a ureia e transformar em um sal inorgânico, em um primeiro momento em um amônio, depois em um nitrato, é que teremos a capacidade de obter uma medida de condutividade elétrica. E é muito importante que todos que trabalham com fertilizante tenham muito claro que a condutividade sempre é expressa por uma unidade do sistema internacional. Sempre que fazemos uma leitura, e esta leitura pode ser de diferentes formas, eu posso tirar da solução de suelo, posso verificar a condutividade elétrica em uma condição de substrato, posso verificar em uma solução hidropônica. Sempre esta
esta medição será em decisiemens por metro, milisiemens por centímetros ou 1000 microns por centímetro. E esta medição sempre é uma relação de 1 grama de fertilizantes em 1 litro de água a 20 graus Celsius. E sempre, para todos os tipos de plantas, temos um ambiente adequado de diluição ou de condutividade elétrica para que a região da rizosfera esteja e mantenha-se em um ambiente adequado de absorção. Muitas plantas suportam mais condutividade elétrica, outras menos condutividade elétrica. Então, sempre temos que atentar a leituras, seja em suelo, em substrato, em la solução hidropônica, de condutividade elétrica, que nada mais é do que quantos gramos de sales, de fertilizantes, estão em uma determinada quantidade de litros de água, que nada mais é do que uma solução. Existem vários locais para verificação. No caso específicas de soluções em hidroponia, temos diretamente a obtenção de condutividade elétrica em lo reservatório hidropônico. O segundo ponto é em substrato. E o terceiro é naquela água onde fazemos a coleta abaixo de los vasos, aquelas que escorrem de los vasos ou de los sacos de cultivo, como temos acá nos bags de cultivo, como temos na foto acá. E a condutividade elétrica, quando é do cultivo em solo, solamente com o extrator de solução, fazemos o vácuo, retiramos e fazemos a medição da condutividade. E é muito importante que, sabendo da condutividade elétrica, tenhamos muito claro quais são os nutrientes que estão fazendo parte da minha solução nutritiva. Esses nutrientes são compatíveis, foram feitas as mesclas adequadamente, porque este é o quarto ponto em relação ao uso de fertilizantes adequado. O primeiro, pureza; segundo, solubilidade; terceiro, condutividade elétrica; quarto, compatibilidade. Sempre temos alguns desses fertilizantes com uma série de incompatibilidade de mesclas, especialmente quando temos nitrato de cálcio como sendo um dos fertilizantes. Muitas dessas soluções são totalmente compatíveis entre os fertilizantes, outras podem ser totalmente incompatíveis e algumas mesclas podem diminuir a solubilidade ou ter uma solubilidade reduzida. Então, é muito importante prestarmos muita atenção em relação à adequada mescla ou a compatibilidade de todos os fertilizantes que eu tenho necessidade de trabalhar em minha solução nutritiva, seja ela para hidroponia, seja ela para suelo ou substrato. O próximo ponto, que ainda está ligado, e é o quinto importante, é o pH. Sempre é muito importante adequar o pH para cada solução que vou injetar em um sistema. Sempre o monitoramento do pH da solução é muito importante através de um pH-ômetro, através de fitas de pH e, sempre que possível, manter o valor na faixa entre 5,5 e 6,5. Então, muita atenção ao pH da água de riego e da água do solo. Muitas vezes, eu tenho uma água onde é necessário que eu tenha uma elevação de pH. Sempre quando isto é necessário, faço a utilização de hidróxidos, especialmente de hidróxido de potássio. Sempre
evitar a utilização de hidróxido de sódio. É uma opção, porém, podendo evitar, é melhor. E, muitas vezes, é necessário diminuir o pH da solução, acidificar. E sempre, alguns ácidos são mais utilizados com boas respostas, em especial o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico, o ácido nítrico. Em especial, se for possível, evitar a utilização de ácido clorídrico e de ácido fosfórico. Dar uma preferência para o ácido sulfúrico, apesar de teremos que ter muito cuidado em relação ao manuseio de ácido sulfúrico e também muito cuidado com a utilização de ácido nítrico. Mas são as fontes mais adequadas para adequação de pH. E sempre, todas as vezes que eu vou fazer a utilização de mesclas de fertilizante, o que vai determinar uma elevação ou uma diminuição de pH de minha solução está ligado à fonte de nitrógeno que vou fazer como sendo a principal. Sempre as fontes amoniacales acidificam a solução. Sempre as fontes químicas mantêm ou causam uma leve elevação de pH da solução. Então, o que determina sempre é a escolha adequada das fontes de nitrógeno. Com isso, eu repeti, não só de cultivo, mas também com o tipo de suelo que tenho e com as características da água de direito. Com isso, devo fazer a escolha correta de fonte de nitrógeno. Todos estes pontos de características adequadas de fertilizante podemos resumir acá. Quando falamos de pureza, solubilidade, deve ter nada de resíduos ou de elementos tóxicos e uma alta solubilidade. Sempre buscar fertilizantes que apresentam uma baixa condutividade elétrica e uma baixa salinidade, ou um baixo índice salino. Procurar sempre aqueles fertilizantes que tragam uma pequena variação de pH e que, se possível, tamponem as soluções. E, por último, que tenham a facilidade de mesclas, a facilidade de fazer uma solução com vários tipos de fertilizantes, que sejam compatíveis entre si. Este é o segundo ponto muito importante ligado ao uso de fertilizantes. O primeiro vimos pela água, o segundo dos fertilizantes. O terceiro ponto, e acá diretamente falamos novamente de condutividade elétrica, porque uma coisa básica de fertilizante para que tenha sustentabilidade é necessário que eu tenha muitas aplicações, muitas injeções com baixa concentração de nutrientes cada vez, para que isso sempre proporcione uma injeção de solução nutritiva com uma baixa condutividade elétrica. Acá fez uma divisão dos 3 estágios de cultivo: a germinação, pós-germinação, entre 0,8 e 1,3 de condutividade, durante todo o crescimento, de 1,3 até 1,7. E, quando inicia todo o processo de floração, entre 1,2 e 2 milisiemens, este seria uma condutividade elétrica, sem que ocorra danos para as plantas. Então, em cada fase fenológica da cannabis, que há uma variação entre as variedades índica, sativa e as híbridas, que vou detalhar um pouco mais para frente, em relação a suportar uma maior ou menor condutividade elétrica. Mas, como uma base, esta divisão nos estágios de cultivo, temos entre 0,8, a menor condutividade, e 2,
a maior condutividade, sabendo que alguns materiais suportam mais do que 2 milisiemens de condutividade. Sempre, quando falamos de muitas aplicações com baixa concentração por vez, é para que mantenha o ambiente de absorção adequado, para que as plantas mantenham sua pressão osmótica. Osmose é um processo onde ocorre uma passagem do solvente através de uma membrana que tenha permeabilidade, de um local menos concentrado para um outro mais concentrado. E a pressão osmótica é a mínima pressão exercida para que tenha um impedimento para que ocorra a osmose. Todas as plantas têm a capacidade, se o ambiente permite, manter uma pressão osmótica adequada. E o que interfere na manutenção da pressão osmótica? A quantidade de sales que estão disponíveis em condição de solução, que é o local onde os pelos radiculares retiram sua água e junto os nutrientes. Então, para cada 1 milisiemens de condutividade, isto corresponde a uma pressão osmótica pela solução do solo, exercendo uma pressão em cima de todo o sistema radicular pela ordem de 0,3 atmosferas, ou de 0,3 bar. Quanto mais salina é a solução do solo, maior será o esforço para que as raízes consigam retirar a água e junto trazer os nutrientes para utilização em seu metabolismo. Por isso, é muito importante a manutenção adequada da condutividade elétrica da solução. Porque isto não estando adequado, uma planta tem um gasto de energia muito intenso para manter sua pressão osmótica e conseguir retirar toda a água e os nutrientes necessários da solução de suelo ou da solução hidropônica. Ainda falando de condutividade elétrica, de modo general, os valores de pressão osmótica que são mantenidos abaixo de 0,8 atmosferas ou abaixo de 3 milisiemens são adequados, são desejáveis, porque desta maneira otimizam ou facilitam a absorção pelas raízes. Em la maioria dos cultivos, muitos cultivos, como de tomate, por exemplo, toleram uma pressão osmótica de até 3,2. Isto é, uma planta de tomate suporta retirar uma água com os nutrientes em uma condutividade elétrica de até 11 milisiemens. Já para molon, entre 1,2 atmosferas, que é uma coisa próxima de 4 milisiemens, ainda é possível de absorver água e nutrientes. Porém, novamente, com um gasto energético muito intenso. No caso específico de cannabis, quando temos a variedade índica, a condutividade elétrica suportada, de modo general, com os poucos estudos que temos, até 2,2 milisiemens. A sativa em 1,8. As híbridas é um ponto, ou muitos pontos de interrogação. De modo general, nós sabemos que praticamente para 99% dos cultivos, para que não tenha nenhum gasto de energia, é necessário que fique abaixo de 3 milisiemens da condutividade elétrica na região da rizosfera. Então, para as variedades de cannabis híbridas, é um ponto de interrogação. Porém, nós outros, por precaução, não devemos nunca trabalhar acima de 3 milisiemens. Para que as plantas de cannabis híbridas
como todas as outras, mantenham sua pressão osmótica adequada. Outro ponto, que é o ponto 4, está ligado à disponibilidade dos nutrientes conforme o pH. Então, o ponto agora é pH. Se vemos acá, em uma parte do gráfico, temos disponibilidade, em outra, os valores de pH. Conforme temos acá, neste primeiro, temos cobre, hierro, manganeso e zinc. Conforme o pH eleva, conforme a solução vai tendendo para a neutralidade e fica alcalina, há uma diminuição drástica de disponibilidade. Sempre pH elevado, pouca disponibilidade de cobre, hierro, manganeso e zinco. Que muitas vezes é necessário fazer uma complementação das folhas, porque muitas vezes não conseguimos abarrar o pH para adequar a disponibilidade adequada para determinada fase fenológica do cultivo. Outros elementos como cálcio, magnésio, potássio, há uma condição distinta. Conforme eu tenho uma elevação de pH, há uma maior disponibilidade, chegando à disponibilidade máxima próximo de pH entre 6,5 e 7,5. Depois, há uma queda novamente de disponibilidade se o pH elevar-se. Já para molibdênio, que também é um micronutriente, mas tem uma maneira diferente que cobre, hierro, manganeso e zinco, porque conforme há uma elevação de pH, há uma maior disponibilidade de molibdênio. No caso de nitrógeno, azufre e boro, também com o aumento de pH até próximo de 7,5, há uma maior disponibilidade. Depois, há uma queda. No caso específico de fósforo, há uma pequena faixa entre os 5,8, 5,7 até 6,7, 6,8 de maior disponibilidade de fósforo. Com pH muito baixo ou muito elevado, há pouca disponibilidade, sendo de todos os macronutrientes em uma solução nutritiva, aquele que mais devemos ter cuidado em relação à faixa muito pequena de pH que disponibiliza fósforo. E, por último, o alumínio, que conforme adequamos um pH indo para próximo da neutralidade, depois de pH 6, não temos disponibilidade de alumínio, que é adequado para os cultivos. Então, quando é possível uma manutenção de pH adequado para raízes, este pH deve estar entre 5,5 até muito próximo de 6,5. Porém, quando temos suelo e temos uma condição de hidropônia, esta faixa é um pouco diferente, que vou mostrar à frente. Acá, temos um outro efeito de pH em relação à atividade microbiana. Se tenho um pH, um exemplo, de 6,2 em uma grama de suelo, eu tenho 1.000 colônias de bactérias nitrificadoras. Se passo de pH 6,2 para 6,6, passo de 1.000 colônias por uma grama de suelo para 6.000 colônias de bactérias, que são micro-organismos, são exemplos, bactérias nitrificadoras, celulolíticas, mas, de modo general, uma série de micro-organismos que são benéficos, que têm uma interação com todas as raízes das plantas, trabalham melhor ou se proliferam melhor em um ambiente de pH mais elevado, mais próximo de neutralidade. Então, o pH é importante para a disponibilidade de nutrientes, mas também muito importante para todo o crescimento de micro-organismos benéficos no suelo.
Quando temos, então, um cultivo hidropônico, o pH para cannabis pode ser mantido entre 5,5 e 6,5. Já para cultivo de solo, o pH é importante que, com a escolha dos fertilizantes, eu possa elevar um pouco mais, entre 6 e 7, porque, de modo general, em solo, há uma série de reações químicas que em cultivo hidropônico não ocorrem e que, com o passar do tempo, há uma acidificação do ambiente. Por isso, é importante eu fazer uso de soluções mais próximas em suelo de pH neutro, muito próximo de 7, e em cultivo hidropônico não é necessário que eu tenha esta elevação. E também acá há uma tabela onde eu tenho uma pequena diferenciação, são detalhes, muitas vezes 0,1, 0,2, 0,3, onde temos valores de pH e EC para cannabis sativa, ínica e híbrida. E sempre há uma pequena variação de acordo com as fases, né? Desde acá temos da primeira semana de plantio até a 13ª semana de cultivo, uma diferença, né, de disponibilidade de pH. Isso acontece muito porque, no início, se vocês verem, na primeira semana, na segunda semana, o pH estão abaixo de 6. Isto é muito importante porque o pH arriba de 5,5, né? No caso acá 5,6, 5,7, é o limite para ajudar em relação à disponibilidade de fósforo, que é exatamente no início de ciclo onde eu tenho uma grande necessidade ou uma grande disponibilidade de fósforo para as plantas. Depois, conforme vai passando as semanas, o pH pode ser elevado sem que ocorra problemas com a disponibilidade de fósforo. Muito bem. Neste ponto, passamos para o quinto, que é ligado a um equilíbrio entre as fontes e a quantidade de nutrientes. Acá em Brasil, temos sempre o uso desta figura que mostra, de um lado, temos o teor de nutrientes em los tecidos das plantas. Em lo outro, a evolução de crescimento, de produção. E quando falamos de uma adubação equilibrada, falamos de fornecimento de quantidades e de sales, cátions e ânions de uma forma equilibrada. Se vemos acá, quando faço uma coleta de hojas, por exemplo, para fazer uma análise de tecidos das plantas, e temos, em número 1 e número 2, teores muito baixos, o crescimento não acontece. Tenho pouca oferta de nutrientes e me aparecem aquelas plantas com sintomas de deficiências nutricionais. Esta faixa 1 e 2, há uma carência de quantidade, e muitas vezes não é de quantidade, mas há um desequilíbrio entre as fontes trabalhadas. Quando temos no número 3, que é uma região onde a nutrição é adequada, não ocorrem sintomas de deficiência, nem sintomas de toxidez. Porém, há uma outra região, que é uma região 4, que falamos de uma absorção de luxo, onde nós outros estamos disponibilizando nutrientes, porém, não há uma função específica para aquela quantidade. A planta está absorvendo, porém, não há uma utilização adequada em seu metabolismo. E, quando tenho a parte 5, há uma região de toxidez. Então, sempre devemos trabalhar em Fiat Vego, sempre com uma região
de nutrição adequada ou equilibrada, que é relativo ao número 3 deste gráfico. De uma forma simples, para que nós outros tenhamos uma adubação equilibrada, o primeiro ponto será a definição de quantidades. E a quantidade é definida pela condutividade elétrica que cada variedade de cannabis, seja índica, seja sativa, seja híbrida, suporta. O outro ponto é, há um sinergismo e há antagonismos entre os cátions e os ânions. Um pode ajudar o outro ou pode causar uma formação de precipitados. Então, é muito importante que a adubação equilibrada seja equilibrada em quantidade e a fonte ou as fontes escolhidas sejam também adequadas, seguido de íons que facilitam a absorção do outro que lhe acompanha. Como exemplo que temos acá, né? O íon nitrato auxiliam, ajudam o potássio, o magnésio, o amônio e o cálcio. Em especial, há um sinergismo entre o íon nitrato com o cátion potássio, o íon nitrato com o cátion amônio. E devemos sempre evitar, né, porque são antagônicos, esta mescla em minha solução de cálcio com fonte de fosfato, com fonte de sulfatos com magnésio, de fosfatos com zinco, de cálcio com boro, dependendo da fonte do boro, e que podem formar precipitados. Por isso é muito importante manter o equilíbrio entre as cargas, os cationes e os aniones. Muito bem. De que maneira eu consigo fazer isto adequadamente? Como fazer uma relação equilibrada? As plantas necessitam de todos os macros e todos os micronutrientes, sempre seguindo uma lei que em Brasil chamamos de lei do mínimo, que eu tenho que disponibilizar para as plantas todos os nutrientes, não uma quantidade muito elevada de um, se há uma carência de outro, mas de uma forma equilibrada. E para que eu possa fazer um equilíbrio entre as cargas, eu tenho aqueles cationes, que são o potássio, cálcio, magnésio, zinco, manganês, cobre, hidrogênio. E os negativos, que são o fósforo, azufre, boro, molibdênio, cloro. E somente o nitrogênio é que temos as duas cargas. Temos o nitrogênio na forma de ânion, que é nitrato, e na forma de cátion, que é amônio. Então, esta adubação equilibrada, que vai adequar a quantidade de cationes e aniones que vou colocar na minha solução, sempre ela é determinada pelas fontes de nitrógeno. Dependendo da fase fenológica de cultivo de cannabis, tenho que trabalhar com uma quantidade maior de amônio no início do ciclo e uma quantidade maior de nitratos quando temos depois das primeiras semanas até o final do ciclo, onde o pH não pode ser acidificado, não pode se tornar ácido. Muito bem. Este é o ponto mais importante e já estou chegando em final porque estou no tempo correto acá. Muito bem. Sempre é importante manter uma relação de nitrógeno, fósforo, potássio por fases fenológicas. Então, acá temos desde a fase de germinação, a parte de vegetação, a parte de florescimento. Então, esta relação, ela tem uma variação, e esta variação irá depender de qual semana de cultivo que estou passando, ou em que fase fenológica estou. Sempre tenho que obedecer a condutividade elétrica, devido à pressão osmótica.
E sempre tenho que manter o pH adequado. Então, acá há uma divisão de semanas, primeira, segunda, terceira, depois quarta e quinta, sexta, sétima, até a 13ª semana. De modo general, conforme vamos fazendo estas fases se passando, vamos ter desde uma relação de 1 de nitrógeno para 2, até 3, até 4, ou até 5 partes de fósforo, dependendo da genética, para uma parte de potássio. Depois, conforme tenho crescimento, vou diminuindo a quantidade de fósforo, vou diminuindo a quantidade de nitrógeno e aumentando o potássio conforme vai chegando em la floração. Mas sempre, o ideal é eu manter uma relação e, conforme a condição climática, fazendo os ajustes. Porque quando tenho uma temperatura mais baixa ou mais alta, as plantas mudam, né, cambiam a capacidade de absorção. Então, sempre, não há uma maneira, não há uma receita adequada, e sim uma ideia para que cada microambiente, isto em hidroponia é mais importante ainda, façamos os ajustes necessários. Acá temos de uma forma mais simples, né? Como podemos fazer a escolha das fontes dos nutrientes? De que maneira? Como manter esta relação? Né? Exemplos. Para uma escolha de uma formulação com NPK, um fertilizante já pronto. Podemos, em uma fase vegetativa inicial, trabalhar com um fertilizante com uma relação de 1 para 3 para 1, ou de 1 para 4 para 1, ou até de 1 para 5 para 1. Isto, as 2 até 3 primeiras semanas. Depois disto, entramos na fase vegetativa, onde vamos manter uma relação muito próxima de uma parte de nitrógeno para uma parte de fósforo, para uma parte de potássio. E em floração, vamos manter de uma parte de nitrógeno para 0,3 ou 0,5 para 2,2 até 1,3 de potássio. Muitos não trabalham ou não se adequam a trabalhar com formulações prontas, e sim por sales simples ou com 2 nutrientes, como sales solúveis que tenham nitrógeno e potássio, como um nitrato de potássio, que tenham nitrógeno e que tenham fósforo, como um mate purificado, por exemplo, que tenham fósforo e potássio, como um NKP, monofosfato potássico, que podem ser mesclados para que tenhamos um equilíbrio entre nitrógeno, fósforo e potássio. E, muito importante, do acompanhamento dos micronutrientes em forma de quelatos. Sempre que possível, fazer uso de cobre, hierro, zinc em forma de quelatos. De preferência, em la forma de EDVA. No caso de hierro, para hidroponia, aí sim temos que trabalhar com outros tipos de quelatos, porque é mais importante, no caso de soluções hidropônicas, é que tenhamos uma ligação entre o agente quelatante e o hierro mais forte do que quando vamos trabalhar com o hierro em suelo. Então, é muito importante. E não coloquei acá, mas também fazer todas as complementações com cálcio, com magnésio, com azufre, quando é necessário, além dos micronutrientes. O magnésio, especialmente, podemos trabalhar com a forma de nitrato magnésio ou trabalhar com a forma de sulfato de magnésio. Azufre, quando trabalhamos com sulfato, estamos fornecendo azufre. Cálcio,
há uma modalidade que é o nitrato cálcico, como sendo uma das principais fontes, mas há também produtos específicos de cálcio sem nitrógeno, né? Especialmente fontes de cloruro cálcico. E estes são todos os nutrientes que nós outros necessitamos para manter uma adubação equilibrada. E sempre a quantidade, vou volver acá, depende da condutividade elétrica. Eu tenho que determinar para meu cultivo as relações adequadas entre NPK, cálcio, magnésio, azufre, e, pela condutividade elétrica, simplesmente ir manejando a quantidade. E conforme ocorrer alguma carência visual, fazer as adequações necessárias. Muito bem. Para encerrarmos acá, a última é o manejo de matéria orgânica. Sempre quando vamos fazer fertilizante, seja em suelo, seja em substrato, seja em uma solução hidropônica, fontes de matéria orgânica são muito importantes porque trazem benefícios para os micro-organismos que estão presentes tanto em suelo quanto em água, que vão interagir com as plantas, mas também porque a presença dessas fontes causam estimulação e a produção de hormonas de crescimento em cannabis. Vários são as fontes orgânicas que podem ser manejados em riego. Os aminoácidos, sempre, de preferência, quando vai trabalhar com soluções hidropônicas, os aminoácidos em la forma de aminoácidos livres, na forma de L-aminoácidos, que são 20. Quando vamos trabalhar em suelo ou em substrato, podemos trabalhar com aminoácidos, mas também é possível trabalharmos com peptídeos, que são aminoácidos com uma ligação entre si, e também podemos trabalhar com proteínas, que são substâncias que, apesar de não serem absorvidas pelos vegetais, são muito importantes para os micro-organismos que estão na região da rizosfera. É possível trabalhar também com as substâncias únicas, os ácidos fúlvicos e com extratos de planta e especialmente com os extratos de algas. Existem vários extratos de algas, aquelas que apresentam uma maior quantidade de substâncias com efeito de estimulação são das algas oriundas de região de inverno muito rigoroso, onde encontramos o Ascophyllum nodoso, que é um tipo de alga que tem traços de hormonas de crescimento como leucinas, citocininas, gibberelinas, tem uma série de outros compostos que interferem no enraizamento de cannabis, em la qualidade das flores e do crescimento de modo general. Também diminuindo a produção de los radicales livres quando as plantas estão em condição de estresse. Seja um estresse de ambiente, seja um estresse causado por alguma enfermidade e alguma plaga. Então, isto é muito importante, com a parte dos nutrientes, fazer também a adição de substâncias orgânicas em fertilidade. E, finalizando, a última, em espanhol acá, fertirriego em cannabis. Muitas dúvidas por decifrar. Esqueci de uma letra D aqui, uma dúvida por decifrar. E sempre não esquecermos que temos que manter o entorno adequado, o ambiente adequado. De que maneira? Gestão correta da água, a qualidade e a quantidade. Uso de fertilizantes aptos para
fertirrigación. Muchas aplicaciones de nutrientes con baja concentración. Mantener o pH de las raíces adequado. Fazer uma fertilização adequada, equilibrada em quantidade, em fuentes, e um bom manejo de matéria orgânica. Isto é o que gostaria de passar como algumas informações. Espero que tenham, com essas informações, aproveitado um pouco de informações para, aí sim, poder fazer a utilização em cada de seus cultivos. Se Matias estiver em escuta, gostaria de passar para ele, se tem algum questionamento, se tem alguma observação, estou à disposição. Ricardo, bueno, primero que nada, muchas gracias. La verdad que es muy buena la presentación, te agradecemos pila. Y bueno, ya me estaban escribiendo por algunas preguntas. Tengo una que dice, ¿a partir de qué curva de extracción, en caso de que la haya, o qué información confiable hay para realizar cálculos del aporte de nutrientes en cannabis? Então, não há ainda nenhuma confiável, porque há uma variação muito grande em relação à genética. Então, o que se tem para uma micro-região, para determinar adequadamente todos os nutrientes em que concentração, é adequada para determinado microambiente. Este é o principal problema, Matias. Nós não temos ainda como passar, né? Temos que trabalhar aí no lugar, ver em cada condição, e a partir desta condição começar a criar uma solução específica. Não há trabalhos consistentes para isso. Capaz que lo que está bueno ahí es tomar como base las relaciones que mostraste antes, Ricardo, en cuanto a inicio vegetativo y floración, y a partir de esas relaciones con la conductividad eléctrica correspondiente a cada estado fenológico, poder de ahí hacer la nutrición, ¿no? Por isso que fiz desta maneira, manter uma relação entre os nutrientes e seguir a condutividade elétrica, porque isto temos informações. Eu mantendo a pressão osmótica, eu não tenho problemas com a absorção. E devagar, posso ir gradativamente aumentando esta condutividade elétrica e mexendo nas relações, mas temos que partir de algo. E o algo são nestas relações. Bien. Ricardo, tenemos otra pregunta que dice, en un caso de hidroponía, para el cultivo también de cáñamo, ¿qué cantidad de veces aplicaría fertirriego? Bueno, en realidad, o sea, aplicación de nutrientes sería. Matias, me desculpe, mas cortou-se o áudio para mim. No conseguí escuchar. No, repito. Dice que en una situación de hidroponía, ¿cuántas veces al día o cuántas veces a la semana sería recomendable hacer la aplicación y en qué momento del día de aplicación de los nutrientes? Quando tens equipamento que pode fazer o que acá hablamos de nutri-irrigação, o ideal é que o máximo de injeções possível todos os dias, mas depende de se equipamento permite. Temos casos que fazemos até 30 injeções de solução nutritiva por dia. Se isto do equipamento não permite, o ideal é que tenha aplicações diárias. E o momento mais adequado de fazer as injeções são as horas mais frescas do dia, em los primeiros momentos que já tenha luminosidade e na parte da tarde, pelo menos 3 horas antes que tenha o escurecimento. Então, depende também da zona. Bien, Ricardo. Así que no hay como un máximo, pero
¿existe un mínimo de aplicaciones Sim, diarias para porque Patagonia? sim, sim, sim. Eu necessito, no caso de soluções hidropônicas, que sempre eu injeto uma quantidade mínima de nutrientes. Então, por isso que o ideal é que faça injeções diárias. Bien, Sempre que possível, não trabalhar solamente com água por dias e depois determinar 1 ou 2 dias por semana fazer as injeções. Não, não é o mais adequado. Sempre bien, concentrações bajas, mas sempre. bien, buenísimo, Ricardo. Pero con una aplicación a la conductividad que vos, bueno, en realidad por la recomendación, no sé, de 1,7, por ejemplo, de conductividad eléctrica, nosotros haciendo una aplicación por día, ¿estaríamos bien o sería insuficiente? Por lo que me está preguntando. Se for possível fazer pelo menos 3 aplicações no decorrer do dia, é melhor do que uma. Bien. Yo creo que ahí É quedó. possível fazer com uma só, porém não é o mais adequado. Bien. Después tengo otra de Ignacio. ¿Cómo medir presión osmótica a partir de un análisis de suelo o de un dato de suelo? Me preguntan. Sempre a pressão osmótica ela será prejudicada quando ultrapassar uma quantidade de sales pelo volume de água que tem naquele suelo. Então, para que eu tenha isto, tenho que fazer a colocação de um extrator de solução de suelo, sacar a solução do solo e fazer a mensuração de qual é a condutividade elétrica. Sempre no mesmo momento, para determinar isso todos os dias. Se ultrapassar, no caso de cannabis, 2 milisiemens, já há uma alteração na pressão osmótica das plantas para absorção. Então, a única maneira em tempo real é fazer a leitura. Hoje existem equipamentos via rádio que faz em tempo real a determinação da condutividade elétrica. E com isto podemos monitorar. Se a condutividade elétrica sobe, solamente água. Dilui os sales, a pressão da condutividade abaixa, a pressão osmótica da planta também. Bien. Bien, Ricardo. Y después tengo una última que dice, ¿cómo se presenta en la etiqueta del fertilizante el índice de salinidad y la solubilidad? Depende, eu não sei se vou conseguir te responder, porque não conheço bem a legislação do Uruguai. Acá em Brasil, todos os fertilizantes específicos para fértil é necessário que tenha em sua etiqueta qual é a solubilidade e qual é o índice de salinidade, além de condutividade elétrica. Mas isto é uma legislação para cada país. Buenísimo. Buenísimo, Ricardo. Bueno, no tengo más preguntas, Ricardo. Me queda simplemente agradecerte una vez más por la presentación, por tu tiempo, agradecerle a todos los que pudieron participar. Y bueno, Ricardo, será en una próxima con algún otro tema. Eu agradeço. Bastante vamos a tener que trabajar en este cultivo que se está imponiendo a poco en nuestro país. Certo. Eu agradeço a todos, que tiveram parte do seu tempo para escutar em portunhol avançado, porém muito difícil de compreender tudo, mas espero que algumas informações possam ser utilizadas e assim que as condições de saúde melhorarem, eu irei com você, Matias, certamente fazer algumas visitas em parte desses produtores que estão participando. Muitas graças a todos. No, gracias a ti.